Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nós lemos a Tua palavra, nós te louvamos, te exaltamos e queremos te pedir que o Senhor continue falando conosco e que Teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Deus, de falar cada um de nós, transformando a nossa mentalidade, nossos pensamentos. Queremos levá-los cativos à Tua obediência, Senhor, e que nessa noite Teu Espírito Santo possa fazer algo sobrenatural, Senhor. Nós oramos no Teu nome e nós Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém? Fala para o seu irmão, Deus vai falar com você. Abra seu coração. Eu estava orando e Deus colocou uma palavra no meu coração. E essa palavra aqui de Paulo tem tudo a ver conosco. Nós precisamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós entendemos e conhecemos o nosso Deus, Ele tem uma vontade para nós, Ele tem um propósito para nós, Ele tem um desejo para nós. Nós somos criados à imagem e semelhança de Jesus. Mas infelizmente, lá no Éden, o homem optou por desobedecer a Deus e com isso acabou se afastando de Deus, experimentando não coisas boas, mas coisas ruins, não é? Então, através do pecado, o homem experimenta a separação de Deus, da comunhão com Deus, tem toda uma consequência por causa do pecado. O homem passa então a sofrer as consequências desse pecado. A família começa a sofrer, eles começam a sofrer em todas as áreas da sua vida, mas a área mais profunda que o homem começa a desenvolver é a separação de Deus. Ele não sabe mais qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque agora está em conflito a vontade dele com a vontade de Deus. E às vezes nós pensamos que a nossa vontade é boa, agradável e perfeita, não é assim? Eu faço a minha vontade porque eu gosto, eu tenho prazer nisso, eu faço isso porque é bom para mim. E nós, muitas vezes, achamos realmente que é bom. E a palavra de Deus diz que o caminho para o homem parece bom, mas no final leva à morte. E cada vez que nós tentamos fazer a nossa vontade, nós nos damos mal, porque a nossa vontade está carregada de pecado, de coisas ruins, coisas que só satisfazem a nossa própria vida, esquecendo do outro. E aí acabamos então nos enredando, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e separação de Deus, mas o pecado, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, ele não consegue mais sair desse nível de vida. E por causa disso o homem não consegue experimentar uma coisa boa na sua vida. Todos nós aqui, antes de conhecermos o Senhor, ou antes de termos uma experiência profunda com Ele, nós andamos errados, e você sabe que é isso, né? Você sabe que está afastado de Deus, a culpa, você tem pecados que você não consegue se libertar, você se torna escravo do mundo, escravo da sua própria vontade, dos seus prazeres, e muitas vezes nós não conseguimos sair, a não ser que alguém nos ajude. E então a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós é muito maior do que nós imaginamos. Deus tem coisas tremendas para mim e para você. Amém? Nós estamos aprendendo isso, nós somos criados com um propósito de viver a plenitude da vida que Deus nos chamou, nos criou para sermos. Mas nós não conseguimos isso independente de Deus. Independente do Senhor, nós não conseguimos, porque nós fomos criados em Deus e para Deus, e nós não conseguimos viver
buscar a nossa própria vontade fora do Senhor. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Romanos, ele fala que a primeira coisa para nós experimentarmos a vontade de Deus, nós não podemos amoldar a esse mundo. Diz, não se amoldem ao padrão desse mundo. Amoldar significa conformar, acostumar, adaptar-se, ajustar-se, habituar-se com esse mundo. O mundo, quando fala de mundo, está falando do sistema mundano de viver. Nós fomos chamados nesse mundo, nós somos chamados por Jesus para sair desse mundo e para viver um outro mundo. O mundo que é outra era, outra maneira de viver, que é o reino de Deus. Jesus veio dizer que o reino de Deus está próximo e nós precisamos então nos arrepender e voltarmos para Deus e entrarmos nesse reino. Quando eu falo estarmos escravizados pelo mundo, adaptados, ou conformados, é como se nós vivemos e fomos adestrados, fomos acostumados a viver dessa maneira. Eu quero passar um vídeo, para a gente ver como é que é alguém adestrado, ou adaptado, ou conformado com esse mundo. Veja bem esse vídeo. Consegue ver? Está muito clarinho? Tem que apagar a luz. Só um pouquinho. Essa aqui. É de lá. Isso. Melhorou. Obrigado. Tem corda ali? E o cavalo? É mais ou menos isso que o mundo faz com a gente. A gente está tão acostumado, habituado, a estar amarrado, a estar preso. Esse cavalo provavelmente foi adestrado, foi acostumado desde pequeno, desde quando ele pôde ser domado, a amarrar o cabresco, é isso que se fala, Cabresco, colocar nele e alguém puxar ele. Eu tenho certeza que no começo ele não queria ir, ele fazia assim. Mas depois ele foi adestrado, ele foi acostumado, ele foi moldado. E agora, pelo simples fato de você fazer o mesmo movimento, como a moça fez, ele, como se estivesse colocando o cabresco, como se estivesse puxando ele, devagarzinho, correndo, ele vai obedecendo só porque ele foi acostumado. E a Bíblia diz que nós, em Efésios capítulo 2, diz assim, versículo 1, Efésios 2:1 diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, aqui diz que por causa dos nossos pecados nós estávamos mortos, estávamos separados de Deus e nós não vivíamos a nossa vida, mas estávamos adestrados, acostumados. Fomos levados a viver de uma maneira, como diz aqui, nos quais costumavam viver dessa maneira, seguindo uma ordem desse mundo, seguindo uma era, seguindo um principado, seguindo o curso do mundo. Nós éramos assim. Você não era livre sem Jesus. Porque as pessoas dizem assim, eu sou livre, posso fazer o que quiser. Não pode. Nós somos livres. A Bíblia diz que nós conhecemos Jesus e nós verdadeiramente somos livres. Nós podemos dizer sim ou não, mas antes a gente não podia dizer não,
porque nós estamos adestrados, acostumados a viver aquele tipo de vida. E aí, era assim, que o mundo nos adestrou, que o pecado nos separou de Deus. Éramos escravos do pecado, é isso que disse Jesus, né? O pecado nos escraviza. Aquele que está no pecado é escravo do pecado e não liberto. E nós vivíamos assim. Então, a palavra de Deus diz que agora que nós estamos em Cristo, nós não podemos mais nos amoldar a esse tipo de sistema, a esse tipo de espírito, né? O espírito que agora vive, como diz aqui, o espírito que agora está atuando em quem? Naqueles que vivem na desobediência, naqueles que estão separados de Deus. Nós não podemos mais viver agora, nós temos que nos renovar a nossa maneira de pensar. Então, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos então não nos amoldar ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Essa palavra transformem-se ela significa metanoia, ou é a mesma raiz da palavra metamorfose. É aquela transformação que acontece com a lagarta, né? A gente vê aquela lagarta ali, aquela minhoca ali, toda feia, né? Ali às vezes, e a gente olha aquele monstro ali, né? Que é muito feio, né? As mulheres aí morrem de medo. Ah, meu Deus, meu Deus, né? Então, aquele trem ali, aí olha, né? Então, mas se você vai ver, vai construir um casulo para ela, e ela vai ficar dentro desse casulo, e depois, né, como num passe de mágica, como uma transformação, num processo, essa lagarta, ela vai se transformar numa borboleta. Num bicho que é horrível, passa a ser um inseto, né, muito lindo, né, com cores vibrantes, com cores, né, como tem tudo quanto é tipo de borboletas aí. Então, essa palavra que o apóstolo Paulo diz aqui é a mesma coisa que acontece na nossa vida. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Passamos a ser pessoas totalmente separadas de Deus, e agora nós começamos a transformar nossa maneira para nós entendermos. Então, aqui, esse processo de metamorfose representa um processo de transformação de mentalidade, transformação de atitude e de ação, e consiste na reinterpretação que a pessoa tem da sua vida, seja ela moral, intelectual ou espiritualmente. Então, renovação da mente é um processo de transformação, de dar um novo sentido à vida, de ter uma nova visão do mundo, agora a partir de um novo paradigma, ou seja, a partir do reino de Deus, propiciando a possibilidade de experimentar a vontade de Deus na existência humana. Então, todas as pessoas são desafiadas a provar esse processo de renovação. Essa renovação só vai acontecer a partir do momento que eu decido que ela aconteça. A escolha é minha, a escolha é sua. E isso não acontece por acaso, é um processo, como eu já preguei na semana passada. Então, em suma aqui, Romanos capítulo 12, versículo 2, nos desafia a encontrar a nossa verdadeira identidade em Cristo, moldada pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É um lembrete constante de que nossa verdadeira identidade e propósitos são encontrados somente em Deus e não nesse mundo. Então, é isso que Deus quer para a nossa vida, que nós possamos encontrar a nossa verdadeira identidade. Amém? Porque muitas vezes aquilo que você pensa que é, você não é. Porque nós somos condicionados a pensar dessa maneira. Você foi criado assim, você foi adestrado assim. Por quem? Pelo mundo, por Satanás, pelas circunstâncias, pelo principado, né, pelos príncipes que estão na região celestial, que você muitas vezes não vê, não sabe. E você acha que isso realmente é a verdadeira vida. Você acha que isso é a maneira que você tem que viver. Nós não entendemos e não sabemos a maneira de viver, a não ser que a nossa mente seja transformada. Amém? Um dos piores desafios para Moisés,
não foi tirar o povo de Israel do Egito, foi tirar o Egito dentro do povo de Israel. O maior desafio de Deus na nossa vida não é nos tirar do mundo, porque você aceita Jesus se você agora é salvo. Mas o maior desafio de Deus para nós é tirar o mundo de dentro de você e de mim. Amém? Nós só vamos experimentar isso quando nós escolhermos, quando nós tomarmos uma decisão de não viver mais condicionados pelo mundo, nem pela nossa carne, mas condicionados pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, quando nós a buscamos, quando nós a entregamos, quando nós submetemos a essa vontade. Então, como nós podemos experimentar essa transformação de mente? E eu quero falar pelo menos 3 coisas, né? Como isso acontece, esse processo. A primeira está em João 3, 5 e 6. Evangelho de João, capítulo 3, 5 e 6, vai dizer assim, João falando com Nicodemos. Nicodemos, um homem que foi condicionado à religiosidade. Ele era uma autoridade dos judeus, um homem de alto conhecimento bíblico, ou nas escrituras, podemos dizer assim, um homem que estava à frente, uma liderança, que estava influenciando a muitas pessoas, porém, um homem que estava completamente frustrado com sua vida religiosa. E por isso foi procurar Jesus. Amém? E aí, ele pergunta a Jesus, e Jesus fala uma coisa interessante para ele no versículo 5. Vamos ler só o versículo 5 e 6. Diz assim: respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Como eu posso ter uma mente transformada? O primeiro passo é no novo nascimento. O primeiro passo para minha mente começar a ser transformada é o novo nascimento. Porque se eu não nascer de novo, eu não posso experimentar e nem conhecer e nem entender o plano de Deus, o reino de Deus para a minha vida. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito de Deus toca no nosso espírito e agora nós nos tornamos homens espirituais e começamos a entender as coisas espirituais. Amém? Então a mentalidade, ela não começa no nível da carne, ela não começa no nível do intelecto, no nível de conhecimento. Porque se fosse assim, todas as pessoas que conhecessem a Bíblia, que lessem a Bíblia, seriam, né, pessoas que tinham a mentalidade transformada. Mas isso não acontece no âmbito humano, natural. Acontece no âmbito espiritual. Então Jesus diz para aquele homem que era religioso, que tinha um alto conhecimento das Escrituras, porém não tinha vida. Porque o que nos traz a vida, o que nos traz o entendimento é o Espírito de Deus em nós. É a palavra de Deus, é o poder do Espírito Santo em nós. E nós precisamos então nascer de novo. Por isso que Jesus diz a esse homem, é necessário, né, nascer de novo. Diz aqui o versículo 6, o que nascer da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus fala para ele, se você nasceu da carne, você é natural, mas se você nasceu do Espírito, você vai conseguir entender as coisas espirituais. E nessa noite, Deus nos trouxe aqui para despertar a nossa mente, em não viver simplesmente no natural, mas buscar o espiritual para a nossa vida. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 2, para nós entendermos um pouco melhor, ele explica bem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao 16. Diz assim, abra sua Bíblia lá, marque esse versículo. Nós gostamos muito do versículo 9, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus, né, preparou para aqueles que o amam. Nós estamos falando da vontade de Deus para nós, que é boa, perfeita e agradável. Então nós não podemos nem entender o que Deus, né,
imaginou, que Deus planejou para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Mas esse versículo não acaba aí, né? Esse versículo continua. O versículo 10 vai dizer assim: mas, você não imaginou, você nunca pensou, mas, tem um mais aí, fala para o seu irmão, tem um mais, ok? Tem um mais, esse mais vai dizer o seguinte: mas Deus o revelou a quem? A nós, por meio do Espírito. Você nunca imaginou, mas humanamente, mas espiritualmente você vai começar a imaginar, você vai conseguir ver aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas Deus revelou a nós por meio do seu Espírito. Agora, continuando, diz: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Fala para o seu irmão, as coisas mais profundas de Deus. Amém? Pense sobre isso, fique imaginando. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele habita, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Nós só vamos entender as coisas espirituais, está dizendo aqui, quando o Espírito de Deus se manifestar a nós, se revelar a nós. Você só consegue entender as coisas espirituais através do Espírito de Deus. E vai continuar. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para que os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Amém? O homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Para eles são loucura. É loucura, né, vir na igreja. É loucura obedecer a Deus. É loucura deixar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. É loucura perdoar alguém. É loucura perdoar aqueles que não merecem. E assim por diante. Para ele é loucura. Mas para aqueles que têm o Espírito de Deus, eles conseguem entendê-las. É isso que está dizendo o texto. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo, dada pelo Espírito Santo. Amém? Só quem é espiritual entendeu. Amém? Quem não é espiritual não entende. É muito profundo, é muito amplo. Se queremos conhecer as coisas de Deus, se queremos ser transformados pela renovação da nossa mente, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos da atuação do Espírito Santo de Deus. Nascer do Espírito é ter um relacionamento agora com o nosso Pai Celestial, para que a gente possa entender as coisas espirituais, para que a gente possa discernir as coisas espirituais, diferenciar o que é certo do errado, diferenciar aonde Satanás está atuando, diferenciar qual é a maneira certa de viver, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você não consegue entender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida, se não for pela via, pelo caminho do sobrenatural, pelo caminho do espiritual. Então, para nós entendermos, não se entende naturalmente. Quantas vezes você já falou de Jesus para uma pessoa e ela não entende nada? Não é? Até o momento que ela aceita Jesus. A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo fala sobre isso, quando nós aceitamos Jesus,
um véu sai da nossa mente. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E começamos a entender as coisas espirituais. Então, para você entender as coisas espirituais, você precisa nascer de novo. E como eu faço isso? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Todos nós queremos um Salvador. Todos nós queremos que alguém nos salve do inferno, que alguém nos tire do lago de fogo de enxofre, que alguém nos socorra no momento da dor, no momento da tribulação. Todos nós queremos alguém que nos salve daquele momento de aflição. Todos nós queremos, mas nem todos querem ter um Senhor sobre sua vida. Esse é o maior problema do cristão. O maior problema do homem é que não deixa ser governado por Cristo, não se submete ao senhorio do rei, do reino de Deus, que é Jesus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Se Ele é rei, Ele deve reinar, e nós devemos nos submeter a esse rei, amém? Um dia todo joelho irá se dobrar diante desse rei, amém? Alguns vão se dobrar por reverência, por entendimento, outros vão se dobrar forçado, porque vão reconhecer que Ele é o Senhor. Mas eu quero dar um conselho para você. Não deixe chegar esse dia e ser forçado a se dobrar diante de Deus. Se dobre agora diante do Senhor. Se dobre agora diante da vontade do Senhor para a sua vida. Experimentar a vontade do Senhor é renunciar à sua para que Ele viva. Como nós lemos em Romanos 12, nós lemos o versículo 2, mas a gente precisa ler o 1 primeiro. O 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O apóstolo Paulo aqui está implorando, rogo-lhes insistentemente, misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus, se dobrem diante dEle, se ofereçam a Ele, para que vocês possam experimentar a sua vontade. Ou seja, deixe de mandar e governar a sua vida, se submeta à vontade de Deus, não à vontade de um homem, mas à vontade de Deus. Se submetam, se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Ou seja, eu e você precisamos nos oferecer como sacrifício diante do altar de Deus, e dizer: eis-me aqui, Senhor. Nós estamos aprendendo isso. Eis-me aqui, Senhor. Faça a tua vontade na minha vida. Todos os homens e mulheres que fizeram isso marcaram a história. Amém? Todos aqueles que se dispuseram, se entregaram, se submeteram à vontade do Senhor, experimentaram a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Sem se submeter, sem se oferecer como sacrifício, jamais você vai experimentar a vontade de Deus para a sua vida. E ela é boa, perfeita e agradável. Muito boa. Quem vive e experimenta sabe disso. Então, precisamos nascer de novo. E o Espírito Santo em Deus começa então a revelar coisas profundas e ocultas que nós não sabemos. Amém? Começa a ministrar coisas que muitas vezes nós não entendíamos. Coisas que muitas vezes nós não conseguimos discernir. Parece loucura para os outros, mas para você que está no Espírito, para que você está na vontade de Deus, aquilo é a maior alegria, aquilo é o maior prazer, aquilo é a maior sabedoria do mundo. Amém? Quando nós nos rendemos ao Espírito de Deus, quando nós temos esse relacionamento com Deus através do novo nascimento, nós somos transformados. Isso acontece quando você aceita Jesus de todo o coração. Amém? Você não nasce da carne, você nasce do Espírito. Se isso não acontecer, o resto você não vai experimentar. Primeiro passo é nascer de novo. Amém? Primeira coisa é ter um relacionamento, é ter um encontro real com Jesus. Outro dia a pastora Silvana pregou sobre Paulo. Era Saulo, se transformou em Paulo. Um homem religioso, um homem que era fervoroso na sua religião. Um homem, que podemos dizer que era crente mesmo, de verdade. Ele era crente. Aquele ali pregava a religião, vivia a religião.
Só que um dia ele caiu no chão, porque ele se encontrou com Jesus. E agora ele começa a entender o que é verdade. Começa a discernir o que ele estava fazendo, a loucura que ele estava fazendo, perseguindo pessoas que não eram, hereges, nem seita alguma, mas eram realmente filhos de Deus. Tudo isso acontece quando nós nascemos de novo. Então, eu não consigo, você não consegue discipular alguém, ensinar a vontade de Deus para a vida dela, se essa pessoa não nasce de novo. Você já pensou sobre isso? O maior problema, eu acho que hoje, nós queremos tratar com pessoas naturais, com coisas espirituais, elas não entendem. A não ser que tenham um encontro real com Cristo. Aí, tudo muda. Tudo muda. Uma pessoa que se submeteu, que se nasceu de novo, ela deixa de ser bode, passa a ser ovelha. Ela deixa de ter um coração duro, desobediente, e ela passa a ter um coração mole, um coração moldado, um coração submisso, um coração desejoso em aprender e querer conhecer mais. Você não consegue ensinar alguém de coração duro. Você não consegue ensinar alguém que não nasceu de novo. Amém? Amém? Aleluia. Estão entendendo, né? Segundo a coisa que acontece, que nós precisamos experimentar para que possamos ter uma mente transformada, está em João 15:5. Diz assim a palavra de Deus. João, capítulo 15, versículo 5. Jesus falando que é a videira e nós os ramos. E ele usa essa metáfora, essa analogia entre nós e uma videira e ramos, dizendo o seguinte, para nós podermos entender. Versículo 5 diz: eu sou a videira e vocês os ramos. Amém? Jesus é a videira e nós o galho seco. Diz aqui, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Fala para o seu irmão, sem Jesus você não consegue fazer nada. Bota isso na sua cabeça. Sem Jesus você não consegue fazer nada. Sem Jesus nós não conseguimos nada na nossa vida. Nós nos tornamos infrutíferos. Pessoas galhos secos. Pessoas que não dão alimento para ninguém. Pessoas que não vão viver realmente, experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Não vão conseguir. Nós precisamos desesperadamente de Jesus na nossa vida. De um relacionamento profundo com Jesus. Nós precisamos estar arraigados. Nós precisamos estar inseridos no corpo de Cristo. Nós precisamos estar ligados a Jesus. Que diz aqui, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Vai dizer aqui, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Versículo 9, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Versículo 10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Aqui está, o que é permanecer em Jesus? Está aí o texto, obedecer a Ele. Amém? Senhor, servo. O Senhor manda, o servo obedece. Se você quer ter uma vida frutífera, ter uma vida abençoada, saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida, pela renovação da sua mente, você precisa obedecer às ordens que Jesus dá para você. Eu preciso obedecer aquilo que Deus manda eu fazer. Quando você deixa de obedecer, você se torna como o príncipe desse mundo, aqueles que são desobedientes, que estão debaixo do poder de Satanás, escravizados pelo pecado, pelo mundo. Deus não nos chamou para sermos
infrutíferos. Deus te chamou para ser uma bênção. E os seus frutos vão glorificar o Pai. E aquilo que você vai dar, você vai abençoar pessoas, você vai abençoar todos que estão ao seu redor, a sua família, a sua casa, as pessoas, seus vizinhos, o trabalho, onde você estiver, você será uma bênção. É isso que Deus nos chamou. Farei de ti uma bênção, disse Deus a Abraão. Te abençoarei. E você será uma bênção para todas as pessoas, todas as famílias da terra. Nós temos essa promessa sobre nossa vida em Cristo. Fora de Cristo, nós não somos nada, porque a vida, a seiva, o poder, a graça, tudo que nós precisamos vem de Jesus. Amém? Tudo que eu e você precisamos vem de Jesus. Eu não sou bom porque eu sou bom porque Jesus vive em mim. Você é bom e dá bons frutos porque Jesus vive dentro de você. Fora de Jesus, a Bíblia diz nada. Fala nada. Nada eu posso fazer. Mas eu estou fazendo algumas coisas, mas essas coisas são infrutíferas. Essas coisas não servem para nada. No final você vai ver. Porque sem Jesus não há frutificação. Jesus disse isso, não sou eu. Amém? Então, segunda coisa, eu preciso permanecer em Cristo. Nós somos transformados quando nós estamos em Cristo. É isso que vai acontecer, é um processo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 até o 18. 2 Coríntios 3, 16 ao 18. Veja o que o apóstolo Paulo diz. A palavra de Deus diz a nós. 2 Coríntios 3, 16 em diante diz assim. Mas quando alguém se converte ao Senhor, quando alguém se converte a quem? Ao Salvador. Não, ao Senhor. O véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, de glória em glória. Amém? Nós somos transformados de glória em glória, ou seja, com uma glória cada vez maior. Então, quando nós aceitamos a Jesus, o véu é retirado. Se você quer enxergar a vontade de Deus para a sua vida, você precisa renovar a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Você precisa do novo nascimento, você precisa de permanecer em Cristo, em obediência à sua palavra. E aí você contempla, a Bíblia diz, com a face agora descoberta. Aqui está fazendo alusão a Moisés, ok? Moisés, quando foi no Monte Sinai, ele subiu no monte e ficou durante 40 dias na presença de Deus. E a glória era tão grande ali no monte, que quando Moisés desceu, ninguém conseguia olhar para ele. A sua face resplandecia como o sol. Só porque ele esteve na presença de Deus, e agora ele desceu do monte, e aqueles que estavam ali não conseguiam olhar para Moisés. E Moisés teve que colocar um véu no rosto dele, até que aquela glória se saísse, até que aquele esplendor, né, saísse, para que eles pudessem olhar para Moisés novamente. E aí, Paulo diz que as pessoas, nós, que não nos convertemos, nós não conseguimos contemplar a glória de Deus. Nós não conseguimos entender as coisas espirituais. Nós não conseguimos ver a vontade de Deus para a nossa vida. Você não consegue saber, entender a vontade de Deus até que o véu é tirado. Quando o véu é tirado, ou seja, quando nós nos convertemos ao Senhor, agora nós começamos a ver a liberdade agora de entrarmos na presença de Deus, de buscarmos a vontade de Deus, nos submeter à vontade de Deus. E todos nós agora podemos contemplar, com a face descoberta, nós podemos contemplar a glória do Senhor. Você só pode olhar para a glória do Senhor quando você tira o véu, você se converte. E quando você vê a glória de Deus, quando você vê a vontade de Deus para a sua vida, você começa a ser transformado. Mas você não é transformado de um dia para o outro. Fala para o seu irmão, é um processo. Maturidade é um processo.
Transformação é um processo. Ninguém nasce num dia, outro dia já está andando, caminhando, comendo sozinho. É um processo. Nós precisamos desse processo. Nós precisamos contemplar. Para isso, nós temos que contemplar a glória. Essa palavra contemplar significa que nós temos agora olhar com atenção, olhar profundamente para Jesus. Olhar profundamente. Nós não temos o costume, mas as pessoas que vendem esses quadros valiosos, você já viu? Leonardo da Vinci, aquela coisa toda, né? São quadros que foram pintados, né? E hoje tem um alto valor. Existem pessoas, né, especialistas nisso, que gostam, né? Eles olham, né? A gente às vezes olha aquele negócio, que legal, a mulher bonita, né? Tá bom. Mas essas pessoas que olham esses quadros, elas ficam horas olhando. Aí você vai dizer, está vendo o que aí? Ela está contemplando aquela pintura. Ela está vendo os detalhes daquela pintura. Como o artista foi preciso nas tintas que usou, nos pigmentos que foram usados, nos detalhes das árvores, das coisas que foram ali esboçadas e colocadas naquela tela. Então ele fica contemplando, e aí eles começam a conversar, olha esse detalhe aqui, olha esse, que perfeição, que coisa linda, olha, é por isso que vale milhões, é por isso que é uma fortuna esses quadros, porque o autor foi perfeito na sua pintura, na sua arte. E aqui o apóstolo Paulo está falando a mesma coisa, nós precisamos contemplar a face do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos contemplar Ele. Como é que você faz isso? Quando você gasta tempo, quando você se envolve naquilo, na vontade de Deus, olhando para Ele, como um autor perfeito, como aquele que é sem defeito, como aquele que tem um amor tão grande que nós podemos entender. Nós precisamos ter essa contemplação para que a gente possa ser transformado. Por isso nós lemos a palavra. Por isso nós oramos, por isso nós estudamos, por isso nós nos aprofundamos, porque nós queremos buscar detalhes sobre aqueles versículos, sobre a palavra de Deus. Você não consegue entender a palavra numa leitura só. Não, eu já li a Bíblia 20 vezes, e aí a vida de pecado continua igual, não mudou, não adiantou nada, porque não é uma coisa que nós contemplamos naturalmente. É o Espírito Santo que precisa pegar aquela palavra e revelar aos nossos corações. A profundidade e a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela é tão profunda como uma fonte que vive a jorrar. E se nós bebermos daquela fonte, nós nunca mais vamos beber daquela fonte de novo. Porque aquela água já jorrou, já foi. A palavra de Deus é para nós vivermos todos os dias. Você não pode vir na igreja num domingo à noite, ouvir uma mensagem e passar o resto da semana, o resto do mês, sem ler a Bíblia, sem orar, sem buscar, sem estudar. Você não consegue entender muita coisa, porque não é uma coisa que a gente come, que a gente sacia num domingo à noite. Você precisa se aprofundar nessa palavra, amém? Você precisa contemplar a vontade. O que Deus está falando aqui para mim? O que Deus está ministrando no meu coração? E quando você pega essa palavra e você aplica na sua vida, ela vai começar a transformar a sua palavra. Mas não é a minha vontade. Mas se a palavra de Deus diz para mim fazer, é a vontade de Deus. A minha vontade tem que morrer para que a vontade de Deus prevaleça. Para mim experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na minha vida, eu preciso deixar que essa palavra venha a se encarnar na minha vida. Eu preciso contemplar os detalhes. É muito profundo, muito rico o que Deus deixou para nós através da sua palavra. A palavra de Deus é inspirada por Deus. Ela nos transforma, ela nos ensina, ela nos corrige. A palavra de Deus é tão profunda que nós, pela mentalidade do homem, nós não conseguimos compreender, é loucura. Muitas coisas você não consegue entender, porque ela é espiritual. A letra mata, disse o apóstolo Paulo, mas é o Espírito que traz vida a nós, é através da palavra. A palavra de Deus é
o Espírito de Deus usa a palavra como espada para transformar a nossa vida. Essa espada é uma espada que penetra dentro de nós e nos transforma. Hoje podemos ser melhor do que ontem, porque a palavra de Deus transformou a nossa vida, de glória em glória, de glória em glória. Se você não acha que no domingo à noite, você só ouvindo o pastor falar, você vai ser transformado. Aqui pode ser aquilo que Deus coloca no seu coração, um desejo no seu coração de você buscar mais. Mas nós precisamos nós mesmos investigar. Nós precisamos ser um pesquisador, nós precisamos ser profundos na palavra de Deus. Mas o pecado não nos deixa fazer isso. Mas o orgulho não nos deixa fazer isso. Mas o egoísmo não nos deixa fazer isso. Eu não vou fazer, eu vou fazer minha vontade. Eu não vou me submeter, eu vou fazer minha vontade. Aí quem perde? Deus ou nós? Amém? Então a palavra de Deus nos transforma. O apóstolo Paulo diz, e nós precisamos ter um íntimo relacionamento com Jesus. Efésios no capítulo 2, o apóstolo Paulo faz uma oração pelos Éfesos. Efésios capítulo 2, o versículo 16 diz assim, Efésios 2,16 diz, oro, o apóstolo Paulo, a oração de Paulo, orando pelos santos. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para quê? Versículo 17. O que diz aí? Não apareceu. Está na sua Bíblia também. Para quê? Efésios 2, 3, desculpa. Perdoe. Essa falha foi minha. Cansaço, viu? O Cadu ficou me incomodando a semana toda. Brincadeira. O Cadu é uma benção, né, Cadu? A Cirlei ajuda ele a melhorar. Efésios capítulo 3, me perdoe, irmãos. Você me perdoa? Amém. Capítulo 3, versículo 16, a oração de Paulo pelos santos, diz assim, oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Para quê? Para que Cristo habite aonde? Lá na igreja. Tem uma cruz lá, que eu vou lá buscar ela. É essa não? Cristo tem que habitar onde, irmão? Aonde? No meu coração, no seu coração. De vocês, mediante a fé. Eu oro para que, estando o quê? Arraigados e alicerçados em amor. Eu oro para que Cristo habite no coração de vocês, eu oro também que estando arraigados e alicerçados em amor, um relacionamento profundo com Deus, primeiro mandamento, amar a Deus, segundo o próximo, mas arraigados, Cristo tem que estar tão forte no nosso coração, que é como aquela árvore que está lá, né, arraigada, para você arrancar ali, aquela raiz já penetrou. Tem uma árvore lá em casa que está quebrando tudo, está quebrando passeio, está indo para um lado para o outro, um trem desse tamanho, a raiz, aquilo, a hora que tiver que tirar aquele trem, vai dar trabalho, porque se arraigou, se enraizou em tudo quanto é canto. Você sabe o que é isso, né? Você mexe com roça, né? Tem esses calipos que estão tirando aí, é um trem danado para tirar. Aquela árvore dá um maior trabalho, todo mundo corta a árvore, mas deixa a raiz para lá, dá muito trabalho para arrancar esse trem. Então, nós precisamos estar assim em Jesus. O nosso coração precisa estar arraigados em Cristo, enraizados, está tão profundo, que se for tirar Jesus de nós não conseguimos. Ou você mata um ou mata o outro, ou seja, não tem jeito de tirar. Nós temos que estar tão profundos em Cristo, nosso relacionamento tem que estar tão aprofundado em Cristo, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se vocês estiverem assim, vocês vão poder, versículo 18, vocês
possam, juntamente com todos os santos, fazer o quê? Fala assim, compreender, entender a vontade de Deus. Compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Veja bem, nós devemos ter Cristo tão forte no nosso coração, na nossa vida, que agora estamos tão enraizados que nós podemos compreender a largura, comprimento, a altura, profundidade do amor de Deus. Se nós não tivermos Cristo no nosso coração, um relacionamento profundo, porque você sabe, para uma raiz, ela crescer, ela precisa de tempo. Ou seja, nós precisamos de tempo, permanecer arraigados, buscando, e não é só um dia, é toda hora, é todo momento. Você vai ver que a raiz ela vai crescendo, ela vai absorvendo a água, ela vai absorvendo os nutrientes da terra, ela vai ali permanecendo, porque se você arrancar, ela morre, ela precisa estar ali. Isso deve estar, o apóstolo Paulo ora para nós, por mim e por você, para que vocês possam ter esse relacionamento íntimo com o Senhor. Amém? Não estou falando de uma religião, estou falando do relacionamento de você com Deus, de mim com o Senhor. É isso que precisamos entender, irmãos, porque muitas vezes, o que nós vimos qualquer vento derruba a gente. Alguns cristãos, não é? Qualquer coisinha que dá, derruba. Ah, o irmão não olhou para mim. Tchau, igreja. Tchau, Jesus. Não é assim? Ou é só eu que vejo isso? Quantas pessoas abandonam Jesus porque não tem raiz? Quanto mais raiz, mais vai ser difícil de arrancar você da presença de Deus. Pode desviar todo mundo. Pode ser a pior igreja do mundo. Você está lá no meio e você está glorificando o Senhor. Nós dependemos do Senhor, irmãos. Nós não dependemos de homens. Muitas pessoas estão olhando para homens. A Bíblia diz aqui, olhando a face do nosso Senhor, contemplando o Senhor. O nosso alvo é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós, a igreja, o povo de Deus, está caindo porque está olhando para homens, está olhando para pessoas, está se arraigando em pessoas, em relacionamentos errados, olhando para o mundo, e esse é o pensamento do mundo. Nós que conhecemos o Senhor, estamos arraigados em Cristo. Nós queremos permanecer, estamos em Jesus. Ninguém arranca a gente de Jesus. Ninguém. A Bíblia diz, nem morte, nem principado, nem poderes, nem altura, nem anjo, nem ninguém, nem fome, nem praga. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém. Amém? Então, se dá desculpa, está sem raiz em Cristo. Nós precisamos nos arraigar em Cristo. E isso não é de um dia para o outro. Isso é um relacionamento profundo de obediência, de submissão, de busca, de permanência no Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Terceiro e último, para nós, último ponto aqui. Se nós queremos conhecer a vontade de Deus para nossas vidas, nós precisamos nascer de novo, permanecer em Cristo, arraigados, e nós precisamos da sua palavra. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3. Vai dizer assim, o versículo 16. 3,16. Habite ricamente em vocês, o quê? A palavra de Cristo. Ensine, aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavras, em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. A Bíblia diz, habite ricamente a palavra de Cristo. A palavra de Cristo precisa habitar no meu coração. Amém? E não é pouquinho não, é muito. Que diz ricamente. Fala para o seu irmão, ricamente, irmão. Não é só um versículozinho que você decorou há 20 anos atrás.
ricamente. A palavra de Deus tem que estar profundamente arraigada no seu coração. Habitar ricamente a palavra de Cristo. Devemos encarnar a palavra de Deus na nossa vida. Quando Jesus foi tentado, ele diz, está escrito. Está escrito, está escrito. Ele sabia usar os versículos, a palavra de Deus, que ele tinha no seu coração. Não deu tempo, Satanás, espera aí que eu vou lá ler o versículo lá que eu esqueci onde está. Pastor, aquele versículo mesmo está onde? Google. Você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Não precisa ser hoje, vírgula, ponto e coisa assim. Aquela palavra tem que estar no seu coração. Você vai declarar aquela palavra. Quando o diabo falar alguma coisa, você declara aquela palavra. Quando você tem que tomar uma decisão, você tem aquela palavra. Quando você vai fazer qualquer coisa, a palavra de Deus está no seu coração. Mas para que isso aconteça, volta no capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aí, como nós temos um viver santo. Como ter um viver santo? Versículo 1 do capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, amém? Quem ressuscitou com Cristo aqui? Deixa eu ver. Só a metade, o resto precisa aceitar Jesus hoje. Você ressuscitou com Cristo? Amém? O que vai falar para você fazer? Procure as coisas do mundo. As coisas que estão no alto. Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Segundo versículo. Mantenham o pensamento nos problemas, no trabalho, no dinheiro que você tem que ganhar amanhã, na compra que você tem que fazer, no mercado, lavar louça, lavar casa, nas coisas do alto. Dois verbos importantes para nós aqui. Mantenha, procurem e mantenham o pensamento nas coisas do alto, nas coisas, não nas coisas da terra. Porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Deus. A sua vida está escondida em Deus. Amém? Porque você ressuscitou de novo, você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Agora você não tem mais a mentalidade do mundo, você tem a mentalidade de Deus, de Cristo Jesus. Você tem a mente de Cristo, você precisa agora estar deixando que a palavra de Deus habite ricamente. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:8, pensem nas coisas que são boas, nobres, coisas que são puras, nas coisas que isso deve ocupar o nosso pensamento. Vamos ler? Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Como é que nós vamos pensar nas coisas? Você tem que botar para dentro. Pastor vai ali, bota a mão na minha cabeça, eu estou cheio da palavra de Deus. Você vai precisar botar para dentro. Transformar a sua maneira de pensar. Renovando a sua mente. Como é que a gente renova a nossa mente? Com a palavra de Deus. O que é perfeito, o que é nobre, o que é puro, o que é de boa forma, é Deus e a sua palavra. Nada é tão puro como a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos santifica. Ela nos purifica, a palavra de Deus nos lava, a palavra de Deus nos dirige, a palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus faz coisas tremendas na nossa vida. E nós precisamos encharcar com a palavra, viver essa palavra, experimentar essa palavra na nossa vida. Amém? Eu quero colocar duas figuras aí. Primeira, aquela que é normal, a raiz para baixo. Pense bem. Vê se ele consegue colocar para nós. Essa aí. Essa é uma árvore que tem raízes no mundo. Os frutos. Quais são os frutos dessa árvore? A Bíblia diz que aquele que vive na carne, segundo o príncipe desse mundo, está imoralidade sexual, pureza, libertinagem, idolatria, ódio, ciúmes. Mas ele é crente. A raiz dele está onde?
no mundo. Isso não transforma ninguém. Por isso o apóstolo Paulo diz, rogo-nos pela misericórdia de Deus. Agora, vocês são crentes. Não se enraize, não se amolde às coisas desse mundo. Não busque no mundo aquele que você precisa viver. Não busque no mundo, porque agora você não pertence mais ao mundo. Você tem outro reino. Você não é mais desse mundo, você é do reino espiritual. E se você nasceu de novo, você agora vai ter que pensar nas coisas, não da terra, mas nas coisas do céu. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de pensamento. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que deletar aquilo que é ruim e colocar aquilo que é bom. Deletar aquilo que não presta para colocar aquilo que é bom. Se toda ação começa no pensamento, se você está pensando nas coisas do alto, você está pensando em coisas boas ou ruins? Se você está pensando em coisas da terra, você está pensando em coisa boa ou ruim? Ruim. O mundo não tem nada de bom, irmãos. Ai, eu estou olhando aí, olha, tanta coisa ruim. É mesmo. É aí que você busca a fonte, é aí que você busca energia, porque a raiz, ela se aprofunda para buscar coisas. Você sabe disso. Nós estamos em Cristo. Vamos buscar as coisas de Cristo. Nós não podemos buscar as coisas do mundo. Porque quando nós queremos viver a vida cristã no mundo, nós vamos ser fariseus. Ou seja, nós vamos ter capa de cristão, mas fazer coisas erradas. Os fariseus da época. Quando você vê os fariseus da época, você olhava para um cara daquele, o cara é crente muito mais do que muita gente por aí. Eles jejuavam 2 vezes por semana, não perdiam culto na sinagoga, conhecia toda a Torá do Antigo Testamento, guardava o dia de sábado, circuncisão, tudo que você pensar, eles faziam. Oravam bem alto nas praças. O cara, Jesus, se Jesus olhasse para eles exteriormente, ele falava, isso aí que eu acho que esses caras são bons mesmo. Mas quando Jesus olhou para eles, aquilo ali era uma capa. Era só religiosidade. Por dentro, eram cheios de avareza, eram cheios de imoralidade, eram cheios de adultério. Eles eram idólatras porque amavam o dinheiro, amavam o poder, amavam a seu trono que sentavam para julgar os outros. Eram os crentes. Porém, Jesus, quando olhou para eles, falou, vocês são igual um sepulcro caiado. Ou seja, por fora vocês são bonitos. Por fora vocês fazem tudo certinho. Mas o coração de vocês, a raiz de vocês, está nesse mundo. E se vocês não nascerem de novo, Nicodemos, que era um dos fariseus, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Você não vai conhecer Jesus. Ou seja, você não vai ter toda a experiência. Mas se você nascer de novo, aí você já vai ser transformado. Amém? E aí é o que Deus quer na segunda árvore aí. Pode colocar aí. Se der aí, coloca para nós, Pedrão. Aí. Está vendo essa árvore aí? Se você, mas a árvore está de cabeça para baixo. Mas é isso mesmo. O reino de Deus é o mundo de cabeça para baixo. É isso aí. Se a sua raiz estiver no céu, é isso que está dizendo Colossenses. Pensai nas coisas que são do alto. Busque as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Nós não somos mais dessa terra, desse mundo. Nós somos do reino espiritual. Nós somos do reino celestial. Nosso Pai está no céu. Nosso Senhor está sentado no céu. É lá que nós olhamos. É lá que nós buscamos força. É lá que nós buscamos poder. É lá que nós buscamos graça. É lá que nós buscamos a palavra de Deus. É de lá que vem tudo que nós precisamos. Sem mim, nada podeis fazer. A nossa raiz tem que estar no céu. E quando nossa raiz estiver no céu, os frutos vão ser frutos abençoados. Amém? O que nós vamos produzir são coisas boas, porque toda a seiva, todo o poder, toda a graça que vem do alto vem sobre nossa vida, transformando a nossa vida para que a gente possa viver a vida cristã. Então você tem que mudar de terra, você tem que mudar de solo, você tem que mudar de pensamento. Renove a sua maneira de pensar com a vontade de Deus. Agora você não mais decide, Deus decide por você. E você vai experimentar coisas grandes e tremendas na sua vida. Mas é difícil. Mas faça a vontade de Deus para você ver. Dá certo. Você vai experimentar coisas tão grandes na sua vida que você nunca imaginou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu e você
precisamos ter esse relacionamento com o Senhor, não um relacionamento superficial. Você não pode viver com as coisas aqui na terra e querendo ser cristão, de verdade. Você não pode ter o pensamento nesse mundo querendo viver uma vida cristã. Você não vai conseguir, porque esse mundo vai trazer morte, vai trazer separação, vai trazer coisas erradas, e você não vai conseguir viver, porque aí você vai morrer. O pecado traz a morte, mas o Espírito de Deus traz vida. A palavra de Deus nos transforma, e nós precisamos desesperadamente mudar a nossa raiz, mudar lá, amém? Buscar as coisas do céu, e aí você vai ter domínio próprio contra o pecado. Pastor, eu não consigo ter uma vida santa, meus pensamentos, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Você pode cair, falhar, mas viver a vida de pecado, não. Por quê? Porque você tem a graça de Deus sobre a sua vida. Você tem o poder de Deus vivendo em você. É isso que o apóstolo Paulo, eu oro para que vocês estejam enraizados em Cristo, para que vocês possam experimentar tudo que Deus tem para a sua vida. Mas, está vendo que é enraizado em Cristo? É assim, ó. Agora você vai sonhar essa noite, né? Quando você vê uma árvore de cabeça para baixo, não é pesadelo, não. É a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Deus quer que você experimente a maneira certa, né, de viver. Deus quer que você experimente qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Imagina, irmãos, você experimentar isso na sua vida. Imagina você viver toda a plenitude de Deus na sua vida, no seu casamento, com seus filhos, na sua vida emocional. Você viver o propósito de Deus para a sua vida. Tudo que Deus planejou para você está aí. Está aqui na palavra. Basta você se conformar a essa palavra. Basta você se deixar que a palavra de Deus renove essa maneira de pensar. Não deixe que a futilidade, as coisas desse mundo destrua a sua comunhão com Cristo, e você acaba se desviando, porque você acaba, é como aquela árvore que começa agora ali, estava tão bonita, dando fruto, agora ela começa a apodrecer, ela começa a perder sua força, porque agora a raiz dela não está mais no céu, ela está nas coisas desse mundo, e quando a raiz está no mundo, morre, irmão. Quando nós estamos a nossa raiz no mundo, nós morremos. Quando você fala assim, Deus, o Senhor não manda mais em mim, eu vou fazer a minha vontade. Irmão, você está a um passo de perder tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então precisamos encher nossa mente, procurar e manter, nós precisamos procurar a palavra de Deus, e ela não cai assim, né? Você não vai procurar a palavra de Deus vendo vídeo na internet, rede social. Algumas pessoas vão falar coisa boa, mas outras vão falar coisa ruim. Você precisa não viver da experiência dos outros, você precisa ter a experiência você mesmo com o Senhor. Você precisa ter essa convicção. Você não vê mais a Deus porque os outros falaram, o pastor falou tal, aí ele falou tal. Você tem que ter a sua experiência com o Senhor. Você tem que ter a sua convicção pessoal com o Senhor, não é porque os outros falam, mas porque você vive. Você está tão arraigado, Cristo está tão arraigado na sua vida, que você não quer viver mais outra coisa, você não quer experimentar mais outra coisa, porque você está satisfeito em Cristo. Então nós precisamos, irmãos, nos posicionar, para que realmente possamos entender. Então experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, depende da sua escolha. Depende de você. Fala para o seu irmão. Depende de você. Aonde que você vai buscar? Depende de você. Ou você faz a sua vontade, que é aquela vontade, aquela mentalidade errada. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Gabriela. Não é assim que você cantava, Marlene? É, né? Eu morri assim, eu vivi assim. Fala para o seu irmão, muda, irmão. Você não é uma Gabriela da vida. Você não pertence mais a esse mundo. Você é um filho de Deus. Você foi chamado, escolhido pelo próprio Senhor. Jesus morreu por você naquela cruz para te transformar. Sai dessa vida medíocre. Você não precisa viver mais isso, não. Deus pode te usar tremendamente nas mãos dele, quando você tomar uma atitude. Quando você tomar uma atitude, quando você realmente
mudar a sua maneira de pensar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu oro, Pai, nessa noite, ao Espírito Santo de Deus. Aquilo, Senhor, que eu não consegui expressar aqui. Ó Deus, eu creio que a Tua palavra tem poder e Teu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, pode ensinar cada um de nós aqui, Senhor, e muito mais profundo do que ouvimos. E às vezes, Senhor, para alguns é muito profundo, às vezes é até uma loucura. Mas eu oro, Senhor, para que nessa noite, esse meu irmão, essa pessoa, possam abrir o seu coração e aceitar o Senhor. Ó Deus, e nascer de novo. Porque a única maneira de nós entendermos o Teu reino é nascendo do Espírito. O Teu Espírito, Senhor, vai tocar no nosso espírito que está morto. E vou passar agora a ter uma comunicação, um relacionamento. Por isso, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que aqueles que ainda não tomaram uma decisão com o Senhor, não saiam desse lugar sem tomar a decisão contigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que te aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Esse mundo é morte, a vida é muito curta, Senhor, para vivermos longe do Senhor e vivemos sem propósito. Mas uma vida com o Senhor, uma vida de significado, uma vida boa, perfeita e agradável. Aleluias. Foi isso que o Senhor vem conquistar para nós. Deus, que cada um que está aqui nessa noite possa ter essa certeza no coração. Eu oro também por aqueles, ó Deus, que de alguma maneira têm perdido, Senhor, esse relacionamento. As suas raízes, Senhor, não estão sendo aprofundadas no Senhor, porque escolhem, Senhor, as coisas fúteis dessa vida, porque de alguma maneira, Senhor, pararam de buscar no Senhor, pararam de crescer e de contemplar o Senhor. Contemplar o Senhor através da Tua palavra, porque já acha que sabe tudo, ou já acha que não, a sua mentalidade lhe diz que não precisa mais. Eu não preciso mais aprender, porque eu já sei. A verdade é, Senhor, que nós nunca sabemos e conheceremos totalmente o Senhor, a não ser que nós buscamos. A Tua palavra diz: cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como é certa a sua vinda. Eu oro para que vidas aqui que estão estagnadas, Senhor, não sei o que tem bloqueado, que tipo de pensamento tem pensado, que tipo de coisa, Senhor, tem aceitado, Senhor, do inimigo desse mundo no seu coração, que estagnou a sua mente em dizer que não precisa mais se aprofundar, em dizer que não precisa mais aprender, em dizer que não precisa mais crescer. Pai, em nome de Jesus, toda mentalidade, Senhor, de órfão, toda mentalidade, ó Deus, de escravo, Pai, como aquele povo de Israel, Senhor, que experimentou tantas coisas tremendas do Senhor naquele deserto, ó Deus, não teve fé suficiente para atravessar o Rio Jordão e derrotar aqueles gigantes e conquistar a terra que o Senhor tinha prometido a eles. Pai, infelizmente algumas pessoas, Senhor, aqui, ó Deus, pararam e estão desistindo na beira do Jordão, Senhor, de conquistar a terra prometida, estão voltando atrás. Eu oro nessa noite para que Teu Espírito quebre todo sofisma, toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Quebre, Senhor, todo pensamento contrário, Senhor, de incapacidade, de órfão, todo pensamento, Senhor, de que não pode, de que o Senhor tem os seus preferidos, seus privilegiados. O Senhor não faz acepção de pessoas. A Tua bênção para todos, o propósito do Senhor para todos, mas para todos aqueles que creem, para todos aqueles que permanecem, para todos aqueles que buscam e procuram e mantenham no Senhor. Eu oro, Senhor, aqui para que aquilo que está travando vidas nessa noite seja quebrado em nome de Jesus. Toda cadeia, todo sofisma, Senhor, seja quebrado em nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor, penetre no íntimo dos seus corações, para que possam entender, Senhor, compreender como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como é bom experimentar o Senhor na sua vida. Como é bom viver essa vida sobrenatural. Ó Deus, não é uma vida de perfeição, porque nós erramos e erramos e de alguma maneira, Senhor, nossa caminhada, nós acabamos, ó Deus, não
não dando conta, Senhor, de todas as coisas, mas nós sabemos que o principal estamos fazendo, Senhor. Ó Deus, quando nós erramos, nós pedimos perdão e retornamos, porque nós não conseguimos viver sem o Senhor. Pai, eu oro, Pai, pela Tua igreja nessa noite, que essa igreja que seja uma igreja, Senhor, que tenha raízes profundas no Senhor, que tenha relacionamentos profundos com o Senhor, uma igreja que tem sede, que busca, Senhor, que se entrega, que submete ao Senhor, mesmo às vezes tendo que ser um sacrifício vivo, Senhor. Não queremos escapulir, Senhor, do altar, mas queremos permanecer ali e deixar que o Senhor faça. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, pela Tua igreja, por cada um que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero fazer 2 apelos. Você não vai precisar se levantar, nem vir aqui na frente. Eu quero perguntar se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Coloque a mão no seu coração. Eu quero, Senhor, que o Senhor more aqui na minha vida. Eu quero nascer de novo, como o pastor ali falou. Pai, em nome de Jesus. Se você está aqui também e precisa se reconciliar com o Senhor, também faça essa oração. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu preciso me reconciliar contigo. As coisas desse mundo, Senhor, têm me afastado de Ti. E hoje o Senhor me trouxe aqui nesse lugar para ouvir a Tua palavra. Quanto o Senhor me ama. O Senhor não desiste de mim. O Senhor não desiste de nós. O Senhor sempre vai estar falando, nos incomodando, Senhor, a voltarmos para Ti, porque o Senhor sabe, ó Deus, o que nós estamos perdendo. Muitas vezes nós não sabemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu oro para que eu realmente possa me reconciliar com o Senhor. Eu quero também orar por aqueles que estão de alguma maneira presos a uma mentalidade do mundo, uma mentalidade de escravo. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Eu fui adestrado. A minha mente está como aquele cavalo ali, sem cordas, mas obedecendo a tudo aquilo que o mundo fala, e me curvo sem revidar, sem me posicionar diante das coisas do mundo, e estou deixando-me levar pelas situações. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero me posicionar no Senhor. Eu quero renovar minha maneira de pensar. Coloque a mão também no seu coração. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essas vidas que estão aqui. Pai, cada um, Senhor, com as suas decisões. Que Teu Espírito Santo, Senhor, termine, Senhor, a obra e complete a obra que a Tua palavra começou a fazer nos nossos corações nessa noite. Pessoas que estão aqui, Senhor, precisam nascer de novo. Só o Teu Espírito Santo pode fazer isso. Eu oro para que façam e tomem essa atitude em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, para aqueles que estão se reconciliando com o Senhor, que nessa noite possam experimentar, ó Deus, o poder, a graça do Teu Espírito libertador, Senhor. Ó Deus, que possa, Senhor, libertar sua mente e seu coração, transformando-a, Senhor, com poder e graça, em nome de Jesus. Mas também oro por aqueles que estão presos, de alguma maneira, alguma raiz desse mundo, de amargura, de ira, ó Deus, de alguma maneira, qualquer coisa desse mundo, Senhor, que tenha lastrado no seu coração, impede que a mentalidade, Senhor, ó Deus, possa ser de filho, ó Deus, que a sua identidade, Senhor, seja renovada nessa noite. Eu oro em nome de Jesus, para que possam experimentar tudo aquilo que o Senhor tem de bom, de perfeito e agradável para as suas vidas, Senhor. Nós queremos experimentar isso nos nossos corações, nas nossas vidas, Senhor, e saber como é bom Te servir, como é bom, Senhor, Te conhecer, quantas coisas profundas o Senhor tem revelado no nosso coração, quantas coisas que nós conseguimos entender do Senhor, que nós não conseguimos vir antes, Senhor. Isso só dá através da busca, da entrega, da submissão, da obediência, ó Deus, da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que isso aconteça, ó Deus, nos nossos corações, sejamos transformados pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você quer experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, né, se coloque em pé nessa noite. Eu quero viver isso na minha vida. Se coloque em pé, né, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar. Senhor, revela-te a nós. Como é bom, Senhor, o Senhor. Como é bom viver em paz, sem culpa. Como é bom ter as bênçãos do Senhor na nossa vida.
Como é bom, Senhor, o Senhor, ó Deus, como perfeitos são os teus caminhos, são mais altos, Senhor, que os meus, teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, ó Deus, a tua vontade é tão grande, Senhor, que nós não conseguimos entender naturalmente, mas conseguimos entender espiritualmente, Senhor, porque nós temos a mente de Cristo. A nossa mente, Senhor, é tocada pelo Teu Espírito Santo. O Teu Espírito, Senhor, revela a nós, ó Deus, coisas profundas e ocultas que nós não sabíamos, nós não entendíamos, mas hoje, cada dia que nós damos um passo, nós conseguimos entender melhor para a nossa vida. E aqui, Senhor, está a Tua igreja, todos nós, ó Deus, nos colocamos em pé, Senhor, dizendo: Senhor, ó Deus, eu quero me transformar, Senhor, eu quero transformar a minha maneira de pensar, eu não quero mais me amoldar a esse mundo, eu não quero mais tomar a forma desse mundo, Senhor, ó Deus, esse mundo, Senhor, que escraviza, esse mundo, Senhor, ó Deus, que me leva, Senhor, para longe de Ti. Não, Senhor, eu quero, Senhor, agora buscar as coisas que são do alto, eu quero viver, Senhor, experimentar, Senhor, tudo que o Senhor tem para a minha vida, ó Deus, e viver, Senhor, na plenitude, ó Deus, do propósito que o Senhor me chamou, nos chamou, Senhor. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, começa a falar com o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós Te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa fazer com que cada um de nós possamos experimentar, ó Deus, a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Eu oro para que isso aconteça na minha vida, Senhor, ó Deus, sem demora, Senhor, como Zaqueu, sem demora, Senhor, eu quero experimentar, estar contigo à mesa, sem demora, Senhor, eu quero tomar uma posição como Zaqueu, naquele mesmo jantar, naquele mesma refeição, aquele homem ali tomou um posicionamento, se arrependeu dos seus pecados, e mudou de vida, e mudou de Deus, e mudou de atitudes. Pai, em nome de Jesus, um simples publicano, Senhor, um pecador, se tornou um homem, Senhor, ó Deus, restaurado, um homem de honra, um homem abençoado, uma pessoa cheia do Teu Espírito Santo, porque contemplou a Tua face, porque esteve com o Senhor, porque buscou o Senhor, ó Deus, e não deixou perder a oportunidade, naquele mesmo momento, quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali, ele disse: eu quero ver Jesus, eu quero contemplar Sua face, eu quero ver Ele. E Deus o viu em cima daquela árvore e disse: eu quero estar contigo também. Que você tenha essa mesma atitude nessa noite, em nome de Jesus. Se humilhe, se quebrante, se coloque diante dele e diga: Senhor, eu quero experimentar, Senhor, mesmo que às vezes vai doer, Senhor, na minha vida, ó Deus, coisas vão ser transformadas, eu sei que o Senhor vai fazer para o meu bem, porque o Senhor tem coisas tremendas para mim. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um que aqui está, e possam receber tudo que o Senhor tem para as suas vidas, mas que eles tenham o poder do Senhor, para tomar atitudes e decisões, sair desse lugar e dizer que de agora em diante, eu vou começar a me arraigar em Jesus, me aprofundar, aprender, me submeter. De agora em diante eu vou me arrepender dos meus pecados e vou voltar para Ti e vou viver contigo. Pai, em nome de Jesus eu oro e abençoo a Tua igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço aí no seu irmão e diz: irmão, vamos transformar nossa mente, experimentar todas as bênçãos do Senhor para nós. Amém. Aleluia.